Quase você foi o primeiro a entrar, Dan. Foi. Vamos lá. Normalmente eu fico aguardando alguns minutos, né? O tempo que o Instagram ele vai notificando os seguidores, o tempo que o pessoal vai entrando, né? Então, uns 2, 3 minutinhos aí é o tempo que vai ficando a notificação pro pessoal. Mas também a gente não pode perder muito tempo porque o assunto já é muito amplo e o Instagram, infelizmente, limita a gente em 1 hora, né? Então, É verdade. a gente vive nessa corda bamba, então a gente não pode aguardar tanto. Então, a gente pode já começar pelas apresentações, né? É com muita felicidade que a gente, né, dá continuidade ao segundo mês dessa série de lives que o Quilitache tem patrocinado, inicialmente focado nessas consequências, nesses efeitos da pandemia do Covid, né? No mês de maio a gente tratou exclusivamente das consequências nas relações trabalhistas e agora em junho a gente está ampliando um pouquinho esse horizonte também para tratar de algumas consequências, né? Alguns efeitos que estão também sendo sentidos em outras áreas do direito. E hoje temos aqui a satisfação, primeiro, para quem não me conhece, meu nome é Luciano Coelho, sou advogado trabalhista e sócio do Quilitache Advogados, e hoje eu vou ter a honra de estar dividindo essa live, né, com dois profissionais extremamente gabaritados e, além disso, dois amigos com quem eu tenho a honra de estar podendo explorar algum conteúdo de relevância para vocês. Para falar um pouco do contrato administrativo e os efeitos, temos aqui o professor Daniel Gerard, né, ele é advogado, professor efetivo da Faculdade de Direito da UFAM, doutorando em Direito pela PUC Minas, membro do Instituto Amazonense de Direito Administrativo. Tudo bem, Daniel? Como você está, meu amigo? Ô, meu irmão, tô ótimo. Muito prazer estar com você, com o amigo Rodrigo, né? Dois advogados que eu admiro, que eu respeito. E eu tenho a honra e a felicidade de ser amigo. Tô ansioso aí por essa noite. Ô, meu amigo, eu que agradeço. E para tratar um pouco dos efeitos nos contratos cíveis, vamos aqui ter a honra de ter o professor Rodrigo Oliveira, não é? Ele é advogado, professor, mestre em Direito, doutorando pela PUC Minas, membro do Instituto Brasileiro de Direito Civil e do Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Tudo bem, doutor Rodrigo? Como você está, meu amigo? Tudo bom, Luciano? Graças a Deus, tudo na santa paz. E, antes de mais nada, agradecer o convite. É um prazer aqui poder estar falando com esses amigos, né? Estar palestrando junto aqui com esses amigos. E vai ser um prazer aí a gente abordar aqui, ainda que de forma rápida, mas abordar o que a gente pensa, né, acerca dos efeitos aí da pandemia nos contratos regidos aí no âmbito do direito privado. Ótimo. Voltando a bola para mim aqui, eu vou fazer apenas uma pequena introdução, né, até porque as lives do Quilitache eles já são focadas em si no aspecto trabalhista, então ao longo do mês de maio e na continuidade de junho, nós traremos muito das consequências relacionadas ao contrato de trabalho. Então vamos dar uma prioridade, vamos dar um tempo maior de exposição para os nossos nobres convidados. E vou fazer apenas uma breve explanação em relação às mudanças mais significativas do contrato de trabalho nesse momento de pandemia, né? Então, já é de conhecimento de todos que a partir do dia 11 de março, né, quando foi declarada pela Organização Mundial de Saúde a pandemia do Covid-19, muitos países, dentre eles o Brasil, tiveram que se debruçar no seu arcabouço normativo, visando inicialmente a minimização dos efeitos em relação à saúde e à vida dos seus cidadãos, né? Mas também em relação às consequências deletérias no campo econômico. E aí, no meu campo específico de atuação, em relação aos contratos de trabalho, não é? Até para
até para que fosse possível a implementação do isolamento social, que inicialmente e até o momento é a via mais efetiva de rompimento da contaminação, do contágio. Não existe ainda um remédio, nenhuma vacina, e o que as teses, o que a ciência tem demonstrado aqui, a forma mais eficaz de romper esse rastro de contágio é o isolamento social. Então, nessa linha de pensamento, foi inicialmente expedida, publicada a medida provisória 927, na qual foram previstas algumas medidas para enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes da calamidade pública. Inicialmente, já deixo claro que, dentre as medidas previstas na MP 927, tratam-se de teletrabalho, antecipação de férias, e dentre todas aquelas que estão no arcabouço da medida provisória, o legislador deixou claro que não se trata de um rol exaustivo, trata-se de alívio de apenas um rol exemplificativo, podendo o empregador adotar medidas para o enfrentamento dessa calamidade, inclusive conferindo ao acordo individual uma força normativa superior às próprias normas legais, o que é questionável, mas até então não foi desconstituído pelo Poder Judiciário. Então, o acordo individual entre empregado e empregador, em tese, teria força superior às normas legais, tendo apenas como limite as normas constitucionais. Então, inicialmente, pela medida provisória 927, é possível que o empregador, até mesmo unilateralmente, pudesse alterar a modalidade de contrato de trabalho para o teletrabalho, aquelas pessoas que trabalhavam presencialmente poderiam passar a trabalhar remotamente, de acordo com a única vontade do empregador. Também caberia apenas ao empregador antecipar férias individuais, férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados. Então, essas regras iniciais, nenhuma delas precisaria da anuência do empregado. E todas elas, como vocês podem verificar, visam a retirada do trabalhador do seu ambiente de trabalho. Então, com isso, possibilitaria um maior percentual de isolamento social no combate ao Covid-19. Então, além dessas medidas unilaterais previstas na medida provisória 927, também foi prevista a possibilidade da instauração de um banco de horas especial para esse momento. E a especificidade deles é decorrente de um período maior para a prorrogação, além de que pode ser pactuado de forma individual, não necessitando de uma negociação coletiva para a sua instauração. Então, quando o normal de um banco de horas é ter um período máximo de compensação de 12 meses, nesse caso específico, a compensação ela pode ocorrer em até 18 meses após a cessação dos efeitos da pandemia. Então, nesse primeiro momento, houve essa tentativa de retirar o trabalhador do ambiente de trabalho e potencializar o isolamento social. Em seguida, veio a medida provisória 936, que de fato veio atingir mais diretamente a questão econômica do empresariado, como forma de manter ao máximo os contratos de trabalho, e ao mesmo tempo preservar as atividades econômicas. E aí vieram duas possibilidades adicionais como medidas para enfrentamento dessa crise, que é justamente a redução da jornada proporcionalmente ao salário, e também a suspensão temporária do contrato de trabalho. Todos esses pontos aqui eles já foram devidamente explorados em lives anteriores e serão em lives posteriores. Como eu disse inicialmente, vou deixar o máximo de tempo para os nossos colegas abordarem os temas novos aqui, porque é uma honra tê-los conosco. E pontuar apenas que recentemente houve a aprovação do texto da medida provisória 936 pela Câmara dos Deputados, com algumas alterações pontuais e muitas inclusões de normas
grande parte delas que tinham sido revogadas da MP do contrato verde e amarelo, né? O MP 905, que perdeu a sua vigência em virtude da revogação do poder do governo federal. Então eles aproveitaram essa oportunidade para fazer diversas inclusões no texto original da medida provisória 936, ressuscitando algumas regras que tinham sido revogadas, que estavam no bojo da medida provisória 905, que tratava do contrato verde e amarelo, né? Para finalizar, meus amigos, só fazer um exercício aqui de futurologia, né? O que eu acredito que num pós-pandemia, quais dessas ferramentas podem ou não ser agregadas, né, às rotinas habituais das relações de trabalho. Eu acredito que no pós-pandemia, além de uma provável manutenção das regras e das rotinas mais rígidas, né, em relação à segurança do trabalho, eu acredito que é uma tendência a que as ferramentas tecnológicas elas sejam amplamente absorvidas, né? Eu acredito que essas ferramentas tecnológicas, inclusive essa aqui que a gente está utilizando, eu acredito que as viagens de trabalho, eu acredito que as reuniões empresariais, elas vão ser amplamente atingidas em relação a isso, porque o empresário ele percebeu que não é um bicho de sete cabeças utilizar essas ferramentas e quanto isso impacta no seu caixa, né? Você fazer uma viagem de 1-2 dias para fazer uma reunião de 1 a 2, 3 horas, hoje é impensável após o empresário ter passado por essa experiência. A gente sabe que muitos deles passaram por essa experiência de forma obrigatória, né? Alguns tinham resistência à tecnologia, mas em virtude da necessidade se convenceram da ferramenta ser um aliado. A tecnologia agora já não é vista como inimigo para muitos. Então eu acredito que essas tecnologias vão ser absorvidas nas relações de trabalho, e nessa linha é bem possível que a modalidade de teletrabalho ela seja mantida para muitos contratos, né? Muitos contratos que antes eram cumpridos pela modalidade presencial, mas que as restrições decorrentes do Covid, né, da pandemia, demonstraram não só a viabilidade desse trabalho telepresencial, não só a viabilidade, mas também uma maior eficiência, né? Demonstrou a maior eficiência do trabalho remoto, inclusive com redução de custos. Então, muitas empresas que viam como única forma o seu colaborador trabalhar fisicamente no ambiente de trabalho, na sede da empresa, pela necessidade, foi forçado a implementar essa nova modalidade. E certamente, utilizando de algumas métricas, muitos verificaram que os seus colaboradores se tornaram muito mais produtivos e a empresa acabou tendo menos custos com a manutenção desse contrato de trabalho. Então eu acredito que vai ter uma migração muito grande desse tipo de modalidade de contrato de trabalho, mesmo após a pandemia. Era isso que eu tinha para falar em relação ao contrato de trabalho, e agora vamos para o que é o principal da noite, começando com o nosso amigo Daniel Gerard. Por favor, Daniel, nos brinde aí com suas orientações, com suas informações relacionadas aos efeitos da pandemia nos contratos administrativos. Obrigado, meu amigo Luciano. Boa noite a quem nos assiste. Meu amigo, eu vou pedir que você controle o tempo para mim. Faça, por favor, esse favor, porque se deixar eu perco a noção do que tenho a dizer. Pode deixar. Com você me avisa aí. Eu acho que são 20 minutinhos, né? Isso. Olhem só, eu vou falar em 20 minutos as formas de impactação da Covid, da pandemia, nos contratos administrativos. Esse é um enfoque, esse é o recorte. De saída, eu tenho que dizer a vocês, e o Rodrigo vai abordar os contratos na esfera do direito privado, há um traço marcante, salutar, que separa bem joio de trigo no que se refere a um contrato firmado pela administração pública de um contrato firmado entre particulares. Os particulares, eles podem contratar por desejo. Então, se eu tenho desejo de morar em uma casa com piscina, eu vou alugar ou comprar uma casa com piscina.
se eu tenho desejo de ter um conversível, eu vou lá ver se eu tenho condições e faço um contrato de compra e venda de um carro conversível. A administração pública, ela não contrata por desejo. A iniciativa privada pode contratar por desejo, por necessidade. Mas a administração pública, ela contrata tão somente por necessidade pública previamente motivada. Perfeito, meu amigo. O que quer dizer isso, meus amigos? O Estado não contrata porque quer, contrata porque precisa. Dentro daquilo que o artigo 37, inciso 21 da Constituição coloca para a gente. E o caput desse artigo estabelece uma série de princípios e pressupostos que a administração tem que seguir. Outro traço marcante desse contrato é a desproporção de obrigações assumidas. Tá? O contrato administrativo, sob a ótica de um privativista, ou de um privatista, melhor dizendo, ele seria um contrato leonino. Por quê? Porque ele traz lá no artigo 58 da Lei de Licitações a previsão de cláusulas leoninas, ou cláusulas exorbitantes, como eu prefiro afirmar, e como a lei trata em certo aspecto. Dá um tratamento diferenciado, inclusive, para ter uma alteração contratual unilateral. No direito privado, seria inadmissível pensar que um dos partícipes da aliança pode alterar um contrato sem que o outro declare a sua vontade sobre essa situação concreta. Isso é importante dizer por quê. O contrato administrativo, quando surge de uma motivação de necessidade pública, necessariamente ele tem na ponta uma finalidade. Necessariamente ele tem na ponta uma finalidade que independe do objeto contratual. E essa finalidade é o interesse público. Então, não é do interesse público e não deve ser da natureza contratual a sua não execução. Os contratos administrativos, eles devem ser firmados não só para terem validade, execuibilidade, mas concreção. Eu tenho que realizar aquele objeto conforme prescrição legal. E aí vem uma Covid. Vem uma Covid e ela se apresenta como um fato ou imprevisível, se você quer dizer que é imprevisível pandemia. Eu não acredito, até porque pandemia está no plano de governança pública de uma série de empresas. Você vai ver plano de compliance lá de empresa, você vai ver lá gestão de crise e gestão de risco. Na gestão de risco você tem lá a previsão de pandemia. Então ocorre um desmoronamento, um cataclisma, não é? Ou até mesmo que aconteceu em Brumadinho, eu já sei exatamente o que cada ator vai fazer. Então a pandemia eu não acredito que seja um evento imprevisível. Contudo, é um evento previsível, mas de consequências incalculáveis. Incalculáveis. E o que eu vou fazer com esses contratos? Eu vou rescindir, com base lá no artigo 78, inciso 12 da Lei de Licitações? É a melhor forma? Rescindir por motivo de interesse público? Ou eu vou rescindir, lá conforme prevê o artigo 78 também, inciso 17, força maior? Será que essa é a melhor solução? A rescisão de contrato cujo interesse primário é uma necessidade pública e cuja finalidade precípua é a realização de um interesse público. Aí tem uma palavra dos colegas administrativistas franceses. Né? O que eles vão falar para a gente? Que esses contratos, eles têm que ter flexibilidade.
flexibilidade. Contrato administrativo, assim como eu devo pensar lá no direito privado, ele é um contrato que deve ser feito com avec souplesse, com flexibilidade. Avec souplesse, com flexibilidade. Como pensar em flexibilizar um contrato administrativo em tempos de Covid? Como fazer isso? Bom, primeiro, a administração pública ela deve ter um programa de governança pública implementado. Sem isso, não se caminha para lugar nenhum. Por quê? Quando a gente fala em governança, nós estamos falando em coordenação e cooperação tanto vertical quanto horizontal entre os diferentes níveis do governo e os setores envolvidos em dar essa resposta, bem como participação da sociedade, não é? E o envolvimento das autoridades locais. E aí o que eu tenho que fazer quando eu estou diante de um contrato administrativo com risco de não ser adimplido por conta de um advento ulterior, ainda que previsível, porém de consequências incalculáveis? O gestor vai ter que ter muito cuidado e ele vai ter que voltar os olhos para um programa de gestão dele, um programa de integridade. O programa de integridade no setor público está num decreto, né? Está no decreto 84522 de 2016, se não me engano. Lá você vai ter um programa de integridade até para esse gestor público não incorrer em prática corruptiva. Não vai responder perante o Tribunal de Contas. Mas espera aí, por que você não agiu adequadamente nesse contrato? Então, essa zona de limbo, ela existe. E aí o que eu vou falar são algumas coisas para trazer, talvez, segurança jurídica para esses gestores públicos quando diante de um contrato administrativo que possa vir a ser atingido pela imprevisibilidade do seu cumprimento. Bom, os contratos públicos, eles estão numa gangorra, necessariamente. Eles estão numa gangorra. Então, de um lado da gangorra tem o interesse público, e do outro lado da gangorra eu tenho o equilíbrio econômico e financeiro do contrato, interesse público. Então, eu olho para o lado da administração, mas eu olho também para o lado do contratado. Então, esse binômio do interesse público versus o equilíbrio econômico e financeiro, ele tem que ser olhado. Principalmente diante de uma situação dessa, que é de força maior. E a lei de licitações a prevê. Na verdade, chama-se lei de licitações por mera prática. Na verdade, a lei 8.666, ela é, antes de qualquer coisa, a lei geral dos contratos administrativos. E essa lei geral dos contratos administrativos diz lá, no artigo 65 segundo, a linha D, o que é a força maior, né? Esse fato imprevisível, como eu já havia dito, ou previsível, porém de consequências incalculáveis. Se as consequências são incalculáveis, esse fato ele é alheio, ele é externo à vontade das partes. Então ele constitui uma verdadeira alea administrativa. O que é alea? Alea é uma palavra latina que quer dizer risco. Todo contrato apresenta um risco inerente. A gente não sabe se um contrato vai ser cumprido ou não. Mas existem riscos ordinários, que são riscos do próprio negócio, e são riscos existem riscos extraordinários que fogem à vontade das partes. Essa é uma situação concreta. Então, o que tem que ser feito? Bom, o gestor público ele não pode trabalhar com suposições. Então, o que ele tem que fazer? Veio a Covid, ele tem que instituir um chamado plano de gestão de crise contratual. Primeira coisa. Para que eu tenho que ter um plano de gestão de crise contratual? Para eu ter a dimensão de quantos e quais contratos estão em risco de serem descumpridos em decorrência do Covid. Eu tenho que fazer esse levantamento pretérito, ou seja, ter uma catalogação de dados contratuais é importantíssimo para a administração. Eu não posso ficar perdido nisso. E aí, a partir disso, que eu instituo esse comitê de gestão de crise contratual,
eu tenho que ter um olhar sobre 6 coisas, necessariamente. A primeira delas é separar joio de trigo. Eu levanto quais contratos eu tenho, e aí eu tenho que dizer quais contratos não serão afetados pelo advento do Covid, quais contratos irão ser afetados, e quais desses contratos serão extintos e quais contratos serão renegociados. É o que eu falei há pouco para vocês da ideia de flexibilização, do avec souplesse, lá do direito francês. Né? Feito isso, o que eu vou instituir? Bom, já tenho meu comitê de gestão de crise contratual, já separei o joio do trigo. Esse contrato eu consigo adimplir, esse contrato vai sofrer impacto da Covid. Esse eu vou ter que extinguir e negociar com o contratado a menor forma de impactar no negócio desse contratado. Né? Por exemplo, se eu for seguir com um contrato renegociado, eu posso fazer pagamento antecipado para o meu contratado não quebrar. E a gente sabe que a lei de licitações veda pagamento antecipado. Mas, poxa, se no meu levantamento de contratos administrativos eu verifico que tem um contrato que dá para ser renegociado, eu chamo o meu contratado e adianto pagamentos, óbvio, cercado por uma série de garantias, mas eu adianto o pagamento para esse cara ter giro e chegar ao final com o interesse público realizado, ou seja, com o contrato cumprido. Sim. Depois que eu separei esse joio de trigo, o que eu faço? Eu faço um plano de comunicação. Ou seja, eu tenho que pensar uma forma de notificar esses contratados, justamente para mostrar para eles que eu não estou ali numa posição hierarquizada. O que nós vimos ser da tradição dos contratos públicos, até pela existência das cláusulas exorbitantes, como eu falei, lá no artigo 58. Não, eu chamo esse cara para o negócio, eu flexibilizo essa relação, eu me posiciono enquanto administração de forma horizontalizada com o empresário. Por quê? Tanto o empresário quanto a administração estão sendo atingidos por esse evento de força maior. E aí eu notifico esse cara e juntos nós vamos elaborar minutas de aditamento contratual. E óbvio que eu vou fazer isso com a participação de um tribunal de contas. E isso vai exigir, o Covid exige, que os órgãos de controle não tenham uma postura só de dar porrada, sabe? Tanto no administrador público, quanto no empresário na hora de prestar contas de um contrato administrativo. Mas exige que ele seja um player nesse game de negociação que dê segurança jurídica para essa renegociação que vai ser feita. Para que esse gestor não seja sancionado lá na frente. Até porque a lei de introdução às normas do direito brasileiro vai trazer ali nos artigos 20 e seguintes que os órgãos de controle, os órgãos de julgamento, eles têm que levar em consideração as dificuldades práticas, reais, que os gestores vão encontrando nesse meio de caminho. Então o que o gestor público tem que fazer agora? Agir. O gestor público omisso é horrível nesse cenário. Ele tem que agir. Se ele errar, eu faço o caminho reverso e vejo por que ele errou e se ele poderia ter feito diferente, né? Dentro daquilo que é razoável. Feito isso, eu parto para um terceiro estágio, que é desse contrato, né? Diante da alteração de prognóstico acerca da execução e do cumprimento desse contrato, tem uma instrução normativa do EMPOG, que é a 5 de 2017, né, que trata disso. Bom, esse contrato agora vai apresentar menor risco para a administração. Contrato com maior risco, eu tenho que colocar ele com observação de prioridade na minha fiscalização e acompanhamento. Daí vem o item 4, né? Um regime de fiscalização diferenciado. Renegociei um contrato por conta da Covid. Então, eu tenho que garantir o quê? Que esse contrato seja executado.
Da minha parte, como administração, o que cabe? Né? Trazer como player esse contratado e os órgãos de controle e remapear o risco desse contrato para trazer uma nova minuta de contrato. Né? Eu vou ter que aditar esse contrato. Sim. E aí, para diminuir o risco desse contrato não ser adimplido, o que eu tenho que fazer? Diagnósticos rápidos e precisos acerca do andamento e cumprimento desse contrato. Isso exige necessariamente monitoramento contínuo. O 5 eu já mencionei para vocês, que é a participação preventiva e colaborativa dos órgãos de controle externo. Ministério Público e Tribunal de Contas, Poder Judiciário, têm que ser parceiros da administração nesse momento. Óbvio que parceiros da administração que estejam empenhados em resolver um problema. Aí eu vou ter esses players de controle ajudando na solução desse contrato. Tudo isso por quê, gente? Porque o fácil seria eu trazê-lo ao artigo 78, ou pelo inciso 12 ou pelo inciso 17, dizer que é interesse público ou força maior e rescindir esse contrato. Não vai adiantar, é a pior dos cenários. É o pior dos cenários primeiro por quê? O interesse público não foi alcançado porque o contrato não foi executado, o objeto não foi realizado. E todo objeto ele é de interesse público. 2, eu causei impacto no meu contratado. Isso, em efeito dominó, eu estou causando um impacto na economia, na geração de empregos, no circular de moeda. Então, esse esforço da administração ele é necessário para quê? Se eu não vou rescindir, o que eu vou fazer? Eu vou tentar salvar esse contrato. Perfeito. E aí vem uma outra discussão, que é a análise da possibilidade de afastamento de sanções. E eu tenho que afastar a sanção mesmo. Por quê? A ausência de culpabilidade da contratada em descumprir o contrato por conta da pandemia. Até porque, dentro desse cenário de flexibilidade, se vocês forem olhar, por exemplo, a lei que trata de anticorrupção, a Lei 12.846, artigo 17, né? O artigo 17, exatamente o artigo 17 dela, ele já prevê ali, olha, vamos afastar a sanção, vamos negociar aqui dentro da coisa. Pô, se eu posso fazer isso dentro de um contexto em que a empresa está sendo acusada de prática corruptiva, por que eu não vou usar esse mesmo modelo de negociação e não sanção dentro de um evento que ninguém tem culpa? Dan, meu amigo. Então ninguém tem medo de não fazer isso, entende? Oi, Lu. Pronto, faltam 3 minutos e aí já nesse gancho, no meu entender leigo nessa matéria, o que é que você acha? Esse artigo 17, ele poderia muito bem ser, na verdade, um artigo da própria 8666, não? Ele poderia se enquadrar como uma regra geral de contratos. Essa questão da possibilidade de um acordo isentando ou não, parcialmente ou não, penalidades. Qual a sua visão em relação a isso? É verdade. Como é que a gente faz a leitura no direito administrativo? Nós não temos a codificação do direito administrativo, né? Então, a nossa leitura sempre é sistêmica, ou seja, é o artigo da lei tal, conjugado com o artigo da lei tal, conjugado com o artigo da lei tal, conjugado com o artigo da Constituição tal. A nossa leitura ela é sempre sistêmica. Então, a gente traz para o jogo esse artigo da lei anticorrupção para a lei 8666, Isso tranquilo, assim como a gente traz da 8987, lá das questões de concessão para dentro da 866, a do pregão eletrônico para dentro da 866, a gente traz tudo para dentro dessa lei, né? Apesar que ela está em vista de ser revista, né? Está um projeto de lei que agora foi encaminhado para o Senado pelo Rodrigo Maia. Mas perfeitamente se aplica, perfeitamente se aplica. Ótimo. Devolvo a bola aí. Pronto. Você teria mais 2 minutinhos, tem algo a acrescentar? Eu tinha uma dúvida até em relação a essa questão da própria possibilidade de corrupção e a previsão de dispensa de licitação da medida provisória 926, né? Especificamente para insumos destinados ao enfrentamento da emergência, da saúde pública. O que é que você acha? Olha só, nós temos a Lei Geral da Pandemia, né? A 13.979 de 2020, que prevê
a possibilidade de contratação direta em função desse cenário. Nem precisaria, porque o artigo 24 da Lei de Licitações já traz essa previsão, né? O que ela traz ali é uma maior especificidade disso. O que acontece? Olhando pelo lado da empresa, a empresa ela tem que ter um plano de governança contendo um compliance sólido, tem um comitê de gestão de riscos e tenha um sólido programa de integridade. Sem isso, a gente pode estar em pandemia ou não estar em pandemia, eu tenho uma empresa que está indo rumo ao iceberg. Sim. Entende? Entendo. E o que é importante disso tudo? Se eu trago a administração pública no seguinte aspecto, eu trago o Tribunal de Contas e trago o Ministério Público, olha, tenho aspiradores para comprar. Eu vou comprar ou vou fazer requisição administrativa? Sim. Olha, o meu setor aqui de controle interno, que a gente vai chamar isso de due diligence, né? Ele fez aqui um checklist. A única empresa que fornece respirador agora é uma empresa que tem aqui na junta comercial como objeto constitutivo vender vinho. Tribunal de Contas, o que você acha disso? Ou seja, eu mostro a transparência pública dos passos que eu pretendo dar, para que a administração pública, quando for julgar os meus atos, ela consiga ver os passos que eu dei. Perfeito. Essa transparência pública tem que existir. Como é que eu faço isso, Luciano? Documentando tudo e motivando todos os meus atos. Perfeito. Transparência que é a tônica. Num cenário de incerteza e de certa insegurança jurídica, esses instrumentos são instrumentos não jurídicos. Compliance, comitê de governança pública, comitê de gestão de risco, comitê de gestão de crise, programa de integridade, isso é questão de administração, isso é gestão, isso não é jurídico. O jurídico está aqui dentro. Então, se a insegurança jurídica existe lá do outro, eu tenho a integridade da gestão aqui amparada pela transparência, pela eficiência, pela moralidade e outras coisas mais. Entende? Perfeito, perfeito. Muitíssimo obrigado por essa aula, Daniel. E até porque a transparência não tem como haver moralidade e impessoalidade sem a transparência, né? Então, a transparência é fundamental e documentar tudo, de fato, é requisito mínimo, né, básico para você se resguardar, seja o administrador, seja o próprio contratado, né? Deve ter isso muito bem arquivado, muito bem motivado e documentado. Meu amigo, muito obrigado. Passando a bola agora de uma área maravilhosa para outra, a esfera civil. Vamos agora falar com o nobre mestre e doutorando Rodrigo, meu amigo. Por favor, nos brinde também com um pouco desses efeitos aí nos contratos cíveis que tanto tem afligido empresas, consumidores. Todos nós temos sofrido um pouquinho, principalmente pela insegurança e pela falta de conhecimento do que fazer nesses momentos para se resguardar, né? Por favor, o espaço é todo seu. Obrigado, Luciano. Primeiro aí cumprimentar o Daniel pelas palavras, pela apresentação dele, sempre excepcional. Além de amigo, sou fã dele, né? E, bom, eu acho, né, a gente começar aí a falar dos efeitos, né, da pandemia no âmbito aí do direito civil, né, eu acho que, né, no que se refere aí ao direito em si, né, lógico, tirando todo o contexto da calamidade, da pandemia, etc. Mas para o direito, a pandemia foi positiva. E eu vou explicar o porquê disso. Porque, na verdade, o fato de ter ocorrido a pandemia nos obrigou a revisitar alguns institutos, algumas questões polêmicas do direito civil, né? E agora, com base neste evento, né, neste fato, que é a pandemia da Covid-19, nós estamos aí sendo obrigados
a refletir, reanalisar e forçados, nós todos do mundo do direito, né? Não só advogados, mas promotores, juízes, enfim, todos os envolvidos, estudantes também, todos nós estamos sendo obrigados a revisitar alguns institutos, estamos sendo obrigados a, enfim, criar critérios para determinados institutos que nós tínhamos no nosso Código Civil, na doutrina, e ninguém tinha buscado aí delimitar isso melhor, né? A própria doutrina tinha um pouco isso, vamos assim dizer, esquecido. Então, na verdade, a pandemia se tornou aí um vespeiro para o Código Civil, né? Nós estamos enfrentando institutos e fazendo uma reinterpretação deles. E o que eu acho extremamente positivo, né? Porque a gente tinha muita coisa na doutrina que não estava muito bem delimitada, né? Então, eu vou até começar aqui discordando um pouco do Daniel, né? Foi até engraçado, porque sexta-feira a gente estava junto e a gente conversou sobre diversos assuntos e não conversou sobre este, né? A gente só comentou que ia ter a live na segunda, mas a gente não entrou em detalhes, né? Então, o Daniel começou falando o texto dele, né? A apresentação dele, falando se a Covid era ou não previsível, né? E ele falou que era previsível, mas cujos efeitos imprevisíveis, né? E o bom do direito é essa oportunidade nossa de fazer o debate. E aí eu discordo um pouco do Daniel, porque o que acontece? Eu acho que a gente poderia falar de previsibilidade em doenças já existentes, né? Em enfermidades já existentes. O Covid-19 não era algo existente, é algo novo, né? Então eu acho que ele e efetivamente imprevisível, né? E aí na segunda parte da fala do Daniel eu concordo plenamente que são as consequências jurídicas, tá? Mas num primeiro momento eu vejo como imprevisível a própria ocorrência da Covid. Por quê? Porque a gente tem inúmeras doenças que o ser humano já conhece, mas essa é uma nova, né? Então aí o seu caráter de inevitabilidade e imprevisibilidade. Agora é interessante, né? Porque nesse vespeiro que eu mencionei do direito civil, a primeira coisa é que quando apareceu a Covid, né, todos os juristas falando do caso fortuito e força maior. E a gente já começa esse vespeiro por aí, porque a distinção entre os termos ela é meramente acadêmica. O Código Civil trata caso fortuito e força maior como sinônimos, né? E aí, cujos efeitos, né, que é um fato cujos efeitos não era possível, evitar ou impedir, ou seja, se caracteriza pela inevitabilidade e imprevisibilidade. Então, de acordo com o 393 do Código Civil, né, na ocorrência do caso fortuito e força maior, ele prevê a extinção do contrato sem ônus para as partes. Mas a ideia, o que eu vejo de ideia, e a minha ideia aqui nessa live é propor alternativas, né? Eu acho que não é o caso de se buscar extinção, né, resolução dos contratos. Por quê? Porque, na verdade, a economia, né, o mundo gira em torno de negócios, em torno de negócios que estão entabulados entre as partes e, consequentemente, movimentam economia, empregos, gera renda, etc. e tal, né? Então, num primeiro momento, se nós formos falar na hipótese de extinção de contrato, né, em função da pandemia do Covid-19, por óbvio, a gente vai trabalhar em cima de uma resilição e a assinatura do distrato, né? Seria o primeiro passo. E aí, nesse primeiro passo, a gente já chega na primeira discussão, que é a boa-fé, né? A boa-fé, ela está lá nos princípios gerais dos contratos, mas ela nunca foi muito bem delimitada, seja pela doutrina, seja pela jurisprudência. Então, e outra coisa, né, que decorre dos princípios gerais do contrato, o dever de cooperação, não é? E então, num primeiro momento, num eventual aí, desequilíbrio contratual,
caberia às partes, num primeiro momento, observando a boa-fé objetiva e o dever de cooperação, primeiro passo, se reunirem, se a única alternativa é o desfazimento do vínculo, eles buscarem uma resilição, um distrato sem ônus para qualquer das partes contratantes. Por quê? Porque com a pandemia houve a alteração houve uma mudança de toda a situação de fato, né? E, consequentemente, das bases do negócio. Então, num primeiro momento, o que eu observaria, né, o que na minha concepção seria se observar, na hipótese de desfazimento, né, do vínculo contratual, seria a resilição e a assinatura do distrato. E eu acho que essa pandemia, ela vai servir para consolidar o Instituto da Boa-Fé. Eu acho que vai consolidar o dever de cooperação e nesse dever de cooperação, o dever das partes de negociar. As partes têm o dever de negociar. A gente tem que afastar a nossa ideia, né, e nós, advogados, somos muito culpados nisso também, né, esse nosso ânimo de litigiosidade. Né? Os advogados, quando são procurados por clientes, a primeira coisa, vamos desfazer o vínculo, vamos entrar com a resolução do contrato, cobrar multa, etc. Não é isso. Isso é coisa do passado. No futuro não se busca resolução de contratos, mas sim, no futuro ele está calcado em renegociações e a manutenção do vínculo. Por quê? Porque a manutenção do vínculo é interessante para as duas partes contratantes e é essencial para o desenvolvimento econômico do país, das partes e de toda a sociedade no geral. Perfeito. Ok? E aí, né, se a gente partir dessa hipótese, o ideal seria a gente buscar o quê? Diante da pandemia, a revisão contratual. E aí, com base no artigo 479 do Código Civil, né? No qual pode ser pleiteado judicialmente a modificação das condições contratuais. E aí, o que é importante? A gente tem um outro equívoco que é comum, né? A gente geralmente entra com resolução ou com revisão de contratos quando o cliente já está inadimplente. Isso é um equívoco. Não é? O que acontece? Todos os contratantes, eles têm uma noção dos seus negócios. Né? Então, o que é o ideal? É que antes de haver o inadimplemento, busque primeiro, observando aí os princípios da boa-fé objetiva e o dever de cooperação, busque primeiro uma negociação. E, não havendo êxito na negociação, que se busque judicialmente a revisão do contrato antes do inadimplemento contratual. Ok? E aí, importantíssimo nessa situação é o Poder Judiciário. Por quê? Porque caberá aos magistrados, na análise de cada caso concreto, sem qualquer pretensão aí do Judiciário substituir a vontade das partes, mas o dever do Judiciário é promover a correção da base econômica do negócio. Ainda que uma das partes não concorde, mas não deve se permitir que uma das partes tenha um ganho excessivo em detrimento da outra. Então, o Judiciário, nesse contexto, ele é fundamental para a correção da base econômica do negócio. Luciano, tu quer falar comigo? Só pontuando, Rodrigo, o papel do Judiciário ainda é muito relevante na medida em que legitime ainda mais os meios alternativos de composição, né? E então você validar uma sentença arbitral, você validar uma mediação extrajudicial. O papel do Judiciário, ele tem que ser cada vez menos litigioso. Ele tem que fazer com que as medidas de composição sejam cada vez mais colocadas como prioridade e a gente cada vez mais romper esse paradigma de uma cultura de litigiosidade. Essa é a minha visão, eu não poderia deixar de pontuar quando você falou exatamente isso, meu amigo.
E aí, Luciano, e a todos aí que estão participando da nossa live, fundamental aí é a teoria da imprevisão, né, para rediscutir as cláusulas e condições contratuais inerentes ao negócio. Por quê? Porque o fato superveniente e imprevisível atingiu a ambos. Muitas vezes, uma das partes pode lucrar, outra das partes pode ter uma perda maior, mas é inegável que esse fato influenciou o negócio e influenciou a esfera jurídica das duas partes contratantes. E o que é especial nisso? Não foi por culpa delas. Foi por um fato, repetindo, que era inevitável e imprevisível. Então, daí porque a necessidade da aplicação da teoria da imprevisão. Né? E aí, com base na aplicação do princípio da boa-fé objetiva, buscar a manutenção da vença para o quê? Atingir os fins, os próprios fins do contrato. E aí, para a aplicação da teoria da imprevisão, a gente terá atenção àqueles elementos que compõem, né? Primeiro, a superveniência de circunstância imprevisível, que no caso o Covid-19 é uma. O segundo elemento, a alteração da base econômica objetiva do contrato, tente a ocorrência de alteração do equilíbrio contratual. E o terceiro elemento é a onerosidade excessiva, né? O aumento, o agravamento da prestação a qual a parte se obrigou. É interessante, né, que a superveniência das circunstâncias previsíveis e a alteração da base econômica já são elementos aí mais que suficientes para a revisão dos contratos. Tá? Não necessariamente tem que haver a onerosidade excessiva. Às vezes, por vezes, a alteração da situação fática leva a onerosidade excessiva para as duas partes contratantes. Ok? Então, a gente não pode falar somente que só vai caber a revisão quando aumentar para um e diminuir para outro. Não, se diminuir para os dois, cabível também a revisão contratual. Ok? Perfeito. E aí, né, aquilo que eu falei, essencial o papel do magistrado para avaliar aí a revisão desse contrato. O Daniel comeu meu tempo e eu tinha mais coisa para falar. Mas pode falar, meu amigo. Estou aqui calculando, pode falar mais uns 4, 5 minutinhos. Injustiça, hein? Eu terminei antes. Eu vou tentar aqui, né? Mas olha só, eu queria trazer para vocês, né, outro tema polêmico é a questão da moratória, né? O nosso Poder Judiciário ainda não definiu os critérios de moratória, quando conceder uma moratória para o cumprimento de uma prestação, para o cumprimento de uma obrigação. Eu acho que a Covid agora vai nos fazer analisar essa questão. E deixa eu sintetizar aqui, né? Que eu quero trazer para vocês aqui pronto. Tem um artigo do professor José Fernando Simão, lá de São Paulo, e ele fala, né, dos contratos nos tempos de Covid, eles falam, esqueçam a força maior, ele fala, né, esqueça a força maior e pense na base do negócio. Ele fala aqui na aplicação da cláusula rebus sic stantibus, né, que fala que o contrato deve ser cumprido desde que mantida o estado de fato existente quando da celebração do negócio, e é justamente o que não ocorre, né? Todos os contratos que foram firmados no momento em que não havia pandemia e hoje estão todos afetados pela Covid, né? E ele ainda menciona, com base na teoria de Ortmann, a necessidade da análise da base objetiva do negócio e seus efeitos. Essa teoria eu acho fundamental, né? Por quê? Porque nós estamos acompanhando aí inúmeras decisões onde não é analisado, decisões aí fazendo uma crítica, né? Nós temos aí diversas decisões onde estão sendo colocados todos no mesmo balaio, né? E não é bem por aí, né? Os contratantes, eles têm situações completamente distintas, né? E isso tem que ser analisado pelo Poder Judiciário, né? Então, nesse contexto de pandemia, onde existe uma profunda mudança da situação fática,
entre a época em que o negócio foi celebrado e a execução do contrato, a revisão do negócio é uma condição obrigatória, praticamente obrigatória. Por quê? Porque com a alteração dessa situação fática, e havendo uma onerosidade, seja para um ou seja mesmo para ambos, o Poder Judiciário ele deve levar em consideração, primeiro, a capacidade econômica, financeira das partes contratantes, a análise do ramo de atividade que cada um exerce e sua capacidade de recuperação, ok? E pensar aí num afastamento da obrigação, né, na concessão de uma moratória, seja para pagamento proporcional, ou seja, para afastamento da obrigação para que ela seja concluída pós-pandemia, ok? E aí, na análise dessas questões, importantíssimo ainda, a gente buscar aqui aqueles princípios lá da teoria geral dos contratos, né? O princípio da boa-fé, ok? A mútua lealdade, hoje o que se fala muito em contratos é lealdade das partes contratantes. Então, é aquela coisa, negócio só é bom quando é bom para ambos. Se não for bom para ambos, não existe lealdade dos contratantes. O que acontece aí é uma quebra de confiança. Por quê? Porque na hora que eu firmo um contrato, o que se espera é que eu tenha na execução do contrato aquela mesma lealdade e confiança que me levou a contratar com aquela pessoa. Outro instituto que vai ter que ser consequentemente revisto é da própria função social do contrato, ou seja, para o judiciário ser mais incisivo em promover a adequação do contrato ao atendimento de interesses sociais relevantes. Por quê? Porque é a manutenção da atividade econômica do país. E, por óbvio, o equilíbrio contratual. Tem que haver, quando se fala em contrato, tem que haver o equilíbrio das prestações, o equilíbrio econômico-financeiro e a verdadeira, que é denominado pela doutrina, justiça contratual. Perfeito. Perfeito. Meus amigos... Tinha mais coisinha aqui, mas depois eu puxo a orelha do Daniel. Meus amigos... já vou fazer logo um convite para uma próxima, né? Eu acho que eu fiquei ansioso e fiquei meio chateado porque teríamos muito tempo para poder falar. São temas muito interessantes com duas autoridades que tinham muito ainda mais para agregar em termos de conteúdo. Mas estamos aqui nos últimos segundos, né? E aí eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês. Já fica aqui um convite e já estou providenciando que seja por outra plataforma, a exemplo do YouTube, que a gente consiga ter um tempo maior para explorar os conteúdos, né? E que o canal do Coelitache ficou super honrado em ter vocês aqui com a gente essa noite, tá bom? Um grande abraço. Palavras para o Daniel, em sequência para o Rodrigo, para a gente se despedir. Um abraço. Meu amigo, obrigado pelo convite, um prazer estar diante de dois amigos e diante de dois profissionais que eu admiro muito. E Rodrigo, eu não roubei teu tempo. Luciano, muito obrigado pelo convite, estou à disposição para quando quiser, é só me chamar, é um prazer imenso. E um abraço para o Daniel, um abraço para você e para todos que acompanharam. Espero ter contribuído alguma coisa aí com as minhas considerações. Grande abraço. Pronto. Mais uma vez, obrigado a todos que acompanharam. Na próxima segunda vai ser algo que, querendo ou não, vai complementar bastante com o que os professores Daniel e Rodrigo falaram. Vamos estar com o Daniel Nogueira, vamos falar um pouco de meios alternativos de solução de conflito e a pandemia. Eu acho que tem tudo a ver. Espero contar com a participação de todos vocês na próxima. Um grande abraço e boa noite.